nós, a Previdência, além da responsabilidade de cobertura, nós temos a presença, a nossa responsabilidade na equipe econômica do PIB. Nós fazemos isso em conjunto, mão dada, com o Ministério da Fazenda, que é com quem nós trabalhamos junto. Nós não trabalhamos junto com o planejamento, não trabalhamos junto com a área social, não trabalhamos junto, nós trabalhamos junto com a Fazenda, certo? A Previdência responde pelas contas. O nosso orçamento é um orçamento de 222 bilhões. É o maior orçamento entre os ministérios. Nós temos uma responsabilidade operacional técnica com a Presidência e com a economia. Então, nossos dados são dados que não pode haver inconsistência nos nossos dados. Porque as pessoas falam, por que eu tenho só agora? Não, eu posso contar mais rápido e ter os dados de 2012. Eu sei quantas pessoas que estão aposentando de julho para cá, que estão em aposentadoria. Quantos aposentaram no primeiro semestre? Mas eu não posso disponibilizar ainda, porque a consistência disso tem que passar por todo o nosso sistema técnico de atuarial. O próximo, por favor. Envelhecimento populacional, aí aposentados, contribuintes, total de protegidos, a cobertura, os percentuais de cobertura, como vocês viram, 80,4% tem cobertura. A próxima. Eu queria chegar rápido nisso, porque isso que aqui eu encerro, senador. Mesmo tendo mais coisa para apresentar, eu deixo à disposição de todo interessado. Os desafios do Brasil para reforçar a proteção dos direitos dos idosos. Estimular e dar apoio técnico às criações dos centros de referência para aposentados e pensionistas no regime geral e no regime próprio. Para quem desconhece, no regime geral, são as pessoas que têm a extensão de cobertura garantida pelo chamado CLT. No regime próprio da Previdência Social, são os funcionários servidores das instituições públicas, Previdência Municipal, Previdência Estadual, Previdência Federal. São 2 regimes e nós administramos os 2. Potencializar, por meio de seminários, a capacidade de produzir mudanças, especialmente as construídas a partir do saber e do poder compartilhados. Não dá para tratar o idoso hoje laicamente. Não dá para tratar o idoso hoje com água, sabão, carinho. Não. O modelo de supervisão é um modelo de supervisão técnico, tanto os órgãos do governo, como o IPEA, como o IBGE, como o Fiocruz, como toda a academia, certo? Tem que trabalhar a questão da pessoa idosa como área técnica de conhecimento. Nós temos que transformar os esforços isolados em movimentos articulados, com maior potencial de ação. Antes a gente tinha assim, vamos ouvir, né, a sociedade civil organizada, vamos ouvir a COBAP, vamos ouvir o Sindicnap. Não, não é assim, nós trabalhamos juntos hoje, construímos as propostas, hoje há 4, 6, 8 mãos, ou, se for o caso, em assembleia, como a gente tenta fazer no Conselho, mesmo levando pancada. Nós temos que implementar o Pacto pelo Envelhecimento Ativo. Aí eu quero fazer um registro bem forte e bem duro. Eu sou conselheiro titular, representando a Previdência Social, no Conselho Nacional do Idoso. Nós mandamos, depois de exaustivas reuniões, depois de tempo de construção, o Pacto pelo Envelhecimento Ativo. Mas houve, por bem a conjura da Secretaria de Direitos Humanos, transformar em compromisso social. O conceito é diferente, a lógica é diferente, e nós reivindicamos, signatários que fomos, o Pacto pelo Envelhecimento Ativo, que foi construído desde o primeiro ano e da primeira reunião do Conselho do Idoso. Esse Conselho tem história, e se nós desconhecemos a história, nós somos condenados não só a repetir os erros do passado, como a criar novos erros. Então, o que está em curso é a defesa do Pacto pelo Envelhecimento Ativo nas 3 esferas de governo. Além das 3 esferas do governo, eu não estou me referindo só à nossa lógica federativa, mas também aos modelos que o senador abriu aqui, dizendo sobre participação, gestão participativa e controle social. Esses compromissos são compromissos não só dessa gestão e deste governo, que é um governo de coalizão ampla, grande, com os trabalhadores, com as confederações empregadoras, um modelo tripartite de gestão com a sociedade civil organizada, como também com a participação popular pura e simples. Nós temos uma ênfase muito grande, temos agora uma proposta de fazer formação de conselheiros e capacitação de cuidadores, não numa instância técnica só, mas numa instância política. Nós queremos políticas mais efetivas que possibilitem condições adequadas à qualidade de vida e ao processo de envelhecimento. Pode ver se tem mais alguma coisa, por favor?
essas coisas aí são pontos de pauta que estão em todas as nossas publicações do Conselho, nas publicações do governo, na Previdência, construir o Plano Nacional de Gestão, criar instrumentos gerenciais, a rede de serviço. Mas esses daí são propostas, sonhos. Aquilo lá que eu falei antes são as coisas reais e o pacto. O objeto final, o produto final desejado nosso é a rede de serviço de atenção às pessoas idosas. Próximo. Muito obrigado. Estou às ordens. Aí tem uma epígrafe, uma frase. Pode passar mais um. Né? Uma pessoa permanece jovem na medida em que ainda é capaz de aprender, adquirir novos hábitos e tolerar contradições. Da Marie von Ebner-Eschenbach. Isso daí é uma coisa que a gente repete sempre, que é uma espécie de mantra, assim, né? Uma pessoa permanece jovem e repete. Uma pessoa permanece jovem na medida em que ainda é capaz de aprender, de adquirir novos hábitos e de tolerar contradições. Muito bom dia, senador. Prazer em tê-lo aqui. O senador Suplicy é um velho companheiro nosso de luta e nas conquistas dos direitos humanos, dos idosos. Eu tive o prazer de, ao dirigir o primeiro grande local de gerontes em São Paulo, Franco da Rocha, do qual fui interventor no governo Montoro, o senador fazia parte da Comissão de Direitos Humanos, que foi lá verificar não só as mortes, quanto as condições de vida. E os alertas do senador, que foram alertas simples, como, por exemplo, de que adianta a carne para essa população sem dente, me fez pensar em como poderia fornecer carne moída e dentaduras para aqueles 5.600 idosos alienados que viviam lá no Juqueri. São situações muito simples assim que a gente eterniza o tipo de aliança. Gente, parabéns à apresentação do Cid Roberto Bertuzzi Pimentel. E agora, eu gostaria de registrar, porque o autor, o senador Paulo Paim, foi o autor do Estatuto do Idoso. Essa é uma comissão de direitos humanos. E eu quero fazer justiça aqui. Chegou realmente o senador Suplicy, que tem uma luta, tem uma vida inteira em prol dessa luta. Senador, eu queria que o senhor assumisse aqui na condição de presidente e tocasse. Nós temos uma sessão aqui. Por favor, assuma aqui. O próximo orador é o Ricardo Quirino dos Santos, secretário de Estado, deputado federal, secretário de Estado do Idoso do Governo do Distrito Federal. Enquanto isso, por favor, é uma forma de homenageá-lo, o senhor que tem uma vida inteira nessa luta. Vai chegar. Como vai, senhor? Meus cumprimentos. Senador. Obrigado. Olá. Como vai, senhor? Tudo bem? Como vai, senhor? Tudo bem. Muito bom dia a todos e a todas. Ele já nos chamou, eu já antecipei ao senador, mas... Tem a palavra o senhor Ricardo Quirino dos Santos. Agradeço ao senador Jean Argelo pela honra de pedir-me para presidir. Só preciso informar que eu, às 10 horas, eu sou relator na Comissão de Relações Exteriores, então, daqui a pouco terei que ir para lá, porque sou relator da designação do embaixador que vai para Niger, e eu preciso estar lá, então. Mas vamos aguardar aqui a presença do nosso presidente, senador Paulo Paim. Tem a palavra, portanto, o secretário de Estado do Idoso do Governo do Distrito Federal, Ricardo Quirino dos Santos. Obrigado, senador. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar toda a mesa na presença do senador Eduardo Suplicy, senador Jean Argelo, e cumprimentar meu amigo Pimenta, nessa luta eterna em valorização dos aposentados. Bom, eu não vou fazer uma explanação e nem uma apresentação. Eu quero limitar meu tempo, especialmente a parabenizar o nosso senador Paulo Paim, que aqui não esteve, um amigo, por essa luta eterna que ele vem construindo há anos. O Estatuto do Idoso não é o meio, o início nem o fim, até porque, se a população envelhece de uma maneira gradativa, progressiva, nós teríamos que hoje, talvez, quem sabe, elaborar um novo Estatuto do Idoso, com certas adequações, para que a gente possa, de fato, chamar a atenção da sociedade civil
e, como um todo, das autoridades para a questão do envelhecimento e valorização do idoso. Representando aqui o governador Agnello Queiroz, do Distrito Federal, eu tenho que louvar a atitude do governador, a gente não pode jamais esquecer, pela iniciativa de ser o primeiro governador de uma unidade da federação a criar uma secretaria em meio a tantas controvérsias. Em cima disso, eu queria fazer um comentário. É interessante como nós acompanhamos, senador e todos os representantes da mesa que estão aqui, as várias posições de defesa de parlamentares. Estou às ordens, aí tem uma epígrafe, uma frase, pode passar mais um. Né? Uma pessoa permanece jovem na medida em que ainda é capaz de aprender, adquirir novos hábitos e tolerar contradições, da Marie von Ebner-Eschenbach. Isso daí é uma coisa que a gente repete sempre, que é uma espécie de mantra, assim, né? Uma pessoa permanece jovem na medida em que ainda é capaz de aprender, de adquirir novos hábitos e de tolerar contradições. Muito bom dia, senador. Prazer em tê-lo aqui. O senador Suplicy é um velho companheiro nosso de luta e nas conquistas dos direitos humanos, dos idosos. Eu tive o prazer de, ao dirigir o primeiro grande local de gerontes em São Paulo, Franco da Rocha, do qual fui interventor no governo Montoro, o senador fazia parte da Comissão de Direitos Humanos, que foi lá verificado não só as mortes, quanto as condições de vida. E os alertas do senador, que foram alertas simples, como, por exemplo, de que adianta a carne para essa população sem dente, me fez pensar em como poderia fornecer carne moída e dentaduras para aqueles 5.600 idosos alienados que viviam lá no Juqueri. São situações muito simples assim que a gente eterniza o tipo de aliança. Gente, parabéns à apresentação do Cid Roberto Bertuzzi Pimentel. E agora, eu gostaria de registrar, porque o autor, o senador Paulo Paim, foi o autor do Estatuto do Idoso. Essa é uma comissão de direitos humanos. E eu quero fazer justiça aqui. Chegou realmente o senador Suplicy, que tem uma luta, tem uma vida inteira em prol dessa luta. Senador, eu queria que o senhor assumisse aqui na condição de presidente e tocasse. Nós temos uma sessão aqui. Por favor, assuma aqui. O próximo orador é o Ricardo Quirino dos Santos, secretário de Estado, deputado federal, secretário de Estado do Idoso do Governo do Distrito Federal. Enquanto isso, por favor, é uma forma de homenageá-lo, o senhor que tem uma vida inteira nessa luta. Vai chegar. Como vai, senhor? Meus cumprimentos. Senador. Obrigado. Olá. Como vai, senhor? Tudo bem? Como vai, senhor? Tudo bem.